Os meus sentimentos são problema meu. Isso não significa que uma outra pessoa, sei lá, se eu tô triste, se a minha esposa não pode me ajudar, ou conversar comigo, ou me ajudar num momento que eu tô ansioso, tô mal, eu preciso de alguma coisa e ela me ajudar. Ela pode fazer isso. E eu acho que a gente faz isso por quem a gente ama. Mas agora dizer que ela é responsável por me deixar feliz é um absurdo total. É um absurdo total. E eu vou te explicar por quê. Porque quando a gente fala assim, às vezes tem gente que está muito imersa nisso e não entende. Então eu vou te pedir licença para dar um exemplo pesado, tá? Imagina uma pessoa, um bandido, um agressor sexual. Ele chega, olha na rua e ele fala, olha, um estuprador. Né? Uma coisa horrorosa. Né? Ele olha na rua, ele vê uma pessoa, ele sente atração por aquela pessoa. Aí ele olha e vai lá e resolve cometer uma violência sexual. E aí vão lá e falam, ô, fulano, você vai preso, tá? Vamos algemar o cara lá. E daí na audiência ele vai falar, mas olha, mas também, olha as roupas que a pessoa estava usando, ela me provocou. É sério? É sério? É sério, porque se você assumir que o outro é responsável pela sua felicidade, o outro é responsável pela excitação sexual de um bandido. De um ato horroroso. Né? Então, é isso que eu quero dizer com ser responsável pelos seus sentimentos. E com entender que ninguém te deve nada. Ah, o fulano achou não sei quem atraente, então ele se deu ao direito de ir lá e encher o saco dela. Ele se deu o direito, ele não tem esse direito. Tá errado, é um absurdo, é ridículo, é horrendo, repugnante. E eu sei, eu peço licença por ter sido tão agressivo nesse momento para explicar isso, mas é porque é para fixar na sua cabeça de que ninguém te deve nada. E no momento que você começa a pensar, não, mas eu tô casada com a pessoa, se ela não faz tudo o que eu quero, aí você começa a cobrar. Aí você começa a cobrar, você começa a reclamar, você começa a dizer, ai, mas eu tô sexta-feira em casa à noite e você vai sair com seus amigos, não vai ficar comigo? Primeiro, não é uma mera escolha. O cara tem alcoolismo. Ele tá todo atrapalhado, o cérebro dele tá todo bagunçado. Não é uma escolha tão normal, assim, é uma escolha doentia. Faz parte, muitas vezes, dos sintomas. E aí, se você agir como uma vítima, tipo assim, a vítima age assim, ai, pobre de mim, ai meu Deus, tudo de ruim acontece, eu fui tão boa, eu fiz a janta, eu lavei as roupas dele, eu passei as camisas, e ele, olha como ele é mau, ele sai com os amigos e me deixa sozinha no final de semana. Quando você entra num papel, o que você faz com o outro? Você inspira, você incentiva, você estimula, você não causa, você estimula, você inspira, você incentiva. Mas a pessoa, às vezes, muitas vezes, ela se coloca no outro. E qual outro papel? Se você se coloca como vítima, o outro vai se colocar ou como perseguidor. O perseguidor é aquele que acusa, que reclama, que desqualifica você. Ou vai entrar como salvador. Salvador é aquele que faz o quê? Aquele que, não, então eu vou parar de fazer qualquer coisa. Não, eu não vou mais sair com meus amigos nem um momento. Eu vou viver só para te agradar o resto da minha vida. E olha, se o seu marido, seu filho, ele passa pelo papel de salvador com você, vai estourar. Depois ele vai estourar, você vai ficar sem entender. Por quê? Porque qualquer pessoa que vive uma falsidade, mesmo bem intencionada, eu vivo só para agradar o outro, eu vou estourar. Eu não vou aguentar. Tem que ter o equilíbrio da responsabilidade pelos próprios sentimentos e ações. É aquela coisa, e eu sei que não é simples, mas é aquela coisa. Você está ajudando ou não está ajudando a pessoa que você ama como uma decisão sua. Ai, Vitor, mas são 20 anos de casamento, eu peço para ele ir embora e ele não vai. A gente tá falando de adultos aqui, né? Tá falando de adultos aqui. Você consegue ir embora se você quiser. Pode não ser fácil, ok, eu acredito. Agora, dizer que não, que o outro faz a sua vida um inferno, não, o maior inimigo de cada um de nós somos nós mesmos. Você pode dizer que o outro não te satisfaz como você acha que deveria. Mas perceba, cada vez que você entra numa ponta do triângulo, você empurra os outros.
Então, e às vezes isso acontece em várias relações, tá? Não só com o alcoolista, mas ao longo da sua vida, sei lá, o funcionário vítima, ele enxerga o chefe dele como o perseguidor. Ah, é pobre de mim, meu chefe não me dá aumento. Mas você chega atrasado, você faz um serviço meia boca. Você não colabora para receber o aumento, você não merece um aumento de repente. Eu não estou dizendo que sempre é assim, mas tá entendendo? Aí vai lá e começa a viver como, porque a vítima, o que a vítima ganha de ser assim? A vítima ganha porque ela se sente livre da responsabilidade. Tudo que uma vítima quer para se sentir bem é se livrar das responsabilidades. A vítima diz coisas como, não tenho o que fazer. Sabe, é tão difícil. Quando alguém oferece alguma sugestão ou algum caminho para uma vítima, a vítima exclui aquilo, ela nem te escuta, né? Volta e meia aparece uma vítima nas mentorias gratuitas, você consegue ver elas. Elas não têm pergunta nenhuma, elas têm só uma reclamação. E aí eu transformo numa pergunta e tento achar uma explicação. Daí eu termino a explicação, a pessoa me traz outra pergunta e eu paro. Falou, o que eu expliquei? O que você entendeu do que eu expliquei? E a pessoa não entendeu nada. Sabe por quê? Porque ela não está nem curiosa sobre uma possibilidade de solução. Ela está muito mais motivada a tentar buscar a compaixão dos outros através de uma postura de uma pessoa fraca, coitadinha, que, né, olha só como a dona fulana, o seu Beltrano, eles sofrem com o filhinho deles. E o filho dele, deram de tudo para esse filho e hoje, nossa, como esse filho é ingrato, ele tá lá na Cracolândia. Não cai nessa, né? Ou sei lá, é muito comum eu ver isso, às vezes é uma história, né? Quando hoje eu ainda trabalho como psicoterapeuta, né? Eu atendo pessoas em psicoterapia, né? E aí, volta e meia, alguém está me contando assim, sobre a vida de infância, sobre os pais. E daí é muito comum acontecer o seguinte, a pessoa contar assim, nossa, Vitor, sabe como é que é? A minha mãe, ela fazia tudo. Nossa, era tão coitadinho, o meu pai era uma pessoa tão, sabe, egoísta, amarga, ruim. E a minha mãe, nossa, ela é uma santa abençoada. E às vezes é verdade. Mas na maioria das vezes, quando a gente vai ver, essa mãe é uma vítima e o pai não é inocente. Mas o pai fica numa posição de ou perseguidor ou salvador. E aí não fica uma coisa coerente, porque as pessoas não são tão delimitadas assim. Elas não são tão rasas assim. Ninguém é 100% vítima. Você pode ser vítima de um assalto, beleza, você foi vítima de um assalto, mas aquilo durou meia hora, 10 minutos, 5 minutos. Depois você já não é mais vítima. Você pode buscar os seus direitos, você pode reagir. Você não vira uma vítima para sempre, agora você é uma vítima desamparada. Você pode tomar medidas para evitar um próximo assalto. É impossível ser 100% livre de ser uma vítima, mas ninguém é uma vítima 100%. Né? Você pode ter sofrido algum momento em que uma pessoa fez uma injustiça com você e você esteve como vítima naquele momento circunscrito. Mas e aí, o que você vai fazer com isso que aconteceu? É outra coisa. Ninguém é 100% mal, perseguidor, assim, nossa, a pessoa... o perseguidor é aquele que está sempre acusando os outros de serem errados. O perseguidor, quando ele vê você tentando fazer quem você ama parar de beber, é aquele familiar que olha para você e com desdém desqualifica o que você está tentando fazer e fala, esse alcoólatra aí é um vagabundo e você é uma trouxa. Ou um é vagabundo, outro é trouxa. Sim, o perseguidor bom mesmo é só ele que é bom. Perfeito dele é só esse. Tá entendendo? O perseguidor é isso. E o salvador é aquele que o perseguidor ganha de fazer isso? Qual que é o ganho secundário dele? O ganho secundário dele é se sentir perfeito, né? Por quê? Se o inferno são os outros. Ele que bebe, eu tenho que mudar? Cala a boca, moleque. Você não sabe como é que é viver com um alcoólatra? Você não sabe como eu sou... Aí vai alternando. Como ele é um lixo... Daí por quê? Porque o perseguidor está apontando o dedo para os outros e ele se sente perfeito. Ele se sente, nossa, não, ele não tem defeito nenhum. Ele é como se estivesse na soberania do universo. Ele está no alto do Olimpo, ele é um deus do Olimpo.
E os réis mortais estão aqui sendo julgados pelo perseguidor, porque ele sabe o que é certo e errado. Fulano é sem vergonha, outro é vagabundo, outro é trouxa. Ele que é perfeito. E aí ele fica olhando para os defeitos dos outros como se ele não tivesse nenhum. Como se ele tivesse, né, aquela crítica construtiva de quem não construiu nada. Aquele familiar que não faz nada para ajudar. Só aparece na hora de um incêndio. E aí fica reclamando do que todo mundo fez. Né? E o Salvador, o que acontece? O Salvador é aquele que ele tira a autoestima dele de ser o bonzão. Nossa, olha só, o meu filho chegou bêbado em casa e aí eu tentei dar janta para ele e ele disse que não queria comer. E aí ele acordou e estava com uma dorzinha de cabeça, eu levei um analgésico para ele e um suquinho de laranja. E levei um cafezinho na cama para ele ficar mais feliz. Quando acordasse da ressaca, já ter tudo certinho ali para ele. Viu como eu sou uma pessoa boa? Vitor, eu nunca nego nada pro meu filho. Né? Eu não sei por que ele insiste em beber cachaça na minha casa. Aí pergunta, o seu filho trabalha? Não trabalha. Então de onde é que vem a cachaça? Vitor, eu compro pra ele me pede. O que eu vou fazer se ele me pede? O Salvador é assim. O Salvador misturado com vítima agora, né? Ele me pediu, eu tenho que dar. Aí o que é? O Salvador se coloca numa posição de meu Deus, eu tenho que salvar o fulano. Aí ele tá no bar, deixa eu ir correndo pegar ele. O Salvador adora uma tragédia. Ele adora a adrenalina de um problema. Ele não consegue viver sem isso. A autoestima dele é nisso. Ele espera o outro ficar num momento lixo para ele aparecer saltitante sobre as águas, dizendo que ele é maravilhoso. Não, agora deixa comigo que agora eu vou levar para uma internação. Ou deixa comigo que agora eu vou resolver esse problema. E aí a hora que melhora, a autoestima dele já não é mais nutrida por esse senso de ser o salvador e ele some. Ele some, misteriosamente ele some. Você se identificou com algum desses papéis? A real é que as pessoas costumam transitar entre um papel e outro. Vítima, salvador e perseguidor. Às vezes você começa como vítima, falando assim, o alcoolista, ele é ruim, não sei o que comigo. E daí o alcoolista como perseguidor, xingando você, falando, porque você é culpada por eu beber. Aí de repente o alcoolista começa a ficar mal, daí ele passa a ser vítima. Mas eu tenho uma doença, é tão difícil, eu não consigo, eu não resisto, né? Vem voando pela janela com asas de anjo, uma garrafa de cachaça na minha mesa, e essas asas de anjo vão no copo de cachaça e se viram sem nada acontecer. Quando eu vejo, já tem cachaça na minha boca. E quando eu vejo, já foi engolida, o alcoolista como vítima. Aí você fala, coitadinho, meu Deus. Nossa, pobre de você. Doutor Vitor, me ajuda. Você viu? Virou salvador e já virou vítima na cara. Doutor Vitor, por favor, me ajuda. Eu não tenho tempo para te ouvir. Eu não tenho dinheiro para te contratar. E eu não tenho nem interesse em fazer nada diferente. Mas, doutor Vitor, venha e me salve. Eu não vou te salvar. Eu não vou te salvar porque não é assim que salva. Não é assim que ajuda. Tinha uma vez um cara, ele estava andando pela floresta e ele apreciava muito borboletas. Ele era um grande estudioso, né, um biólogo. E enquanto ele estava começando a estudar biologia, ele adorava os animais, né? E ele estava passando por uma floresta e ele viu uma lagarta rastejando assim, uma lagarta que já era quase uma borboleta, né? Ele viu uma borboleta presa dentro de um casulo. E se retorcia, e ele estava passando e ele ficou muito comovido com aquilo. Ele olhou para a lagarta passando por aquela dificuldade e o coração dele partiu, ele olhou para aquilo, ele pegou o casulo daquela borboleta que estava se debatendo e comovido com aquela situação, ele tirou da mochila uma pequena tesoura. E com a tesoura ele deu um leve corte na beira assim do casulo, de forma que não cortasse a borboleta que estava dentro. E assim que ele abriu esse casulo, saiu ali de dentro uma espécie de larva com borboleta se rastejando pelo chão. O que esse cara não sabia é que a força que aquela borboleta estava fazendo para sair do casulo,
aqueles movimentos que ela estava fazendo para sair do casulo, eram, na verdade, estímulos que ela estava dando para que os fluidos saíssem do corpo e fossem para as asas. Só que ao cortar esse casulo, esse senhor determinou o destino dessa borboleta, de que ela nunca, jamais teria asas para voar. Porque na ânsia de ajudar e na ignorância de ajudar, né, no egoísmo dele, de ir aliviar a ansiedade dele, ele condenou aquela borboleta a viver como uma larva para o resto da curta vida dela. Porque ele destruiu a capacidade, ele destruiu a chance de crescimento daquela borboleta. E em nome de uma coisa que ele nominou como amor. Mas agora, ouvindo essa história, você decide, será que era amor ou era ansiedade? Ai, mas eu já dou tanto amor, será que é amor ou ansiedade? Quando eu ajudo de uma forma irresponsável, quando eu estou mais preocupado em aliviar a minha ansiedade, sem entender o que está acontecendo ali, isso é amor ou é covardia? Isso é amor ou é egoísmo? Esse julgamento eu vou deixar com a sua consciência. O que você está fazendo com a sua vida? E com a vida das pessoas que você diz que ama?